E aí, galera, beleza? Viu, pessoal? Ó, ontem a gente tava tendo a nossa aula lá com o professor Marcos, né? E aí, eu propus pra ele um negócio da gente resolver de um jeito diferente, tá? E aí ele acabou que não quis fazer em aula e tal. Eu acho que talvez ele não trabalhe dessa forma. Mas existe um método bem legal da gente trabalhar com aquela situação de montagem do código que vai ser do sistema lá de tabela lá, né, que a gente estava fazendo, que é A barrado A. E aí a regra aqui, pessoal, é basicamente o seguinte, tá? Ó, sempre que você tiver uma coisa aqui ou, por exemplo, pode estar A ou B, sempre que for ou, a gente vai inserir um sinal de mais, tá? Sempre um sinal de mais, tá? Se a gente tiver um E, que daí seria A e B, a gente vai colocar um vezes, tá? O multiplicado. O multiplicado eu vou usar um pontinho aqui para representar, certo? Essa é a primeira coisa. Ou significa mais e E significa vezes, tá? E aí tem uma outra situação que é a seguinte, pessoal. Quando você precisa de alguma coisa, se você precisa dessa coisa ligada, a gente vai considerar que eu preciso do A, certo? E se ela for desligada, a gente precisa do A barrado, certo? Então, por exemplo, eu preciso que o LED A esteja ligado. Então, eu preciso do LED A, beleza? E se ele for desligado, eu vou precisar dele A barrado, certo? E com essa técnica aqui, dá pra gente organizar e fazer aqueles nossos códigos sem tanta simplificação, tá? É uma técnica um pouquinho diferente do que o professor sugere, mas olha só o que dá pra gente fazer. Ó, vamos pegar aqui, por exemplo, o nosso primeiro problema que a gente fez lá, que a gente tinha feito em sala, tá? Ó, aviso de fim de expediente quando as máquinas estão desligadas e quando passou das 17 horas e máquinas desligadas e a produção está concluída. E a produção está concluída, certo? Então, se entre máquinas desligadas e passou a hora, existe um E, significa que a gente vai fazer um vezes com esses dois caras, certo? Eu preciso da máquina ligada ou desligada. Eu preciso dela desligada, eu preciso do zero dela. Então eu vou colocar aqui o M, que seria de máquinas, barrado, certo? Passou das 17 horas. Então, isso eu quero o afirmado ou o negado, né? Ainda não é 17 horas ou já é 17 horas? Já é. Então, eu preciso aqui da hora normal, certo? Então, ó, tem um E, eu coloquei um vezes, beleza? Aqui, ó, pode ser isto aqui ou isto aqui. Então, agora eu vou colocar aqui um mais nesse cara. E aí, máquinas desligadas, então o negativo é o zero que eu precisaria, né? Então, M barrado. Produção concluída, então P. Fechou. Ó, eu acabei de fazer aqui, ó, o nosso primeiro exercício. Eu posso ainda tirar o M como um fator comum e fazer H mais P aqui. E aí fechou o nosso primeiro problema por lógica, tá? Então sempre que for E vezes e sempre que for ou mais. Se eu preciso dele afirmativo, dele positivo, dele um, então eu vou usar o próprio sigla. Se eu preciso dele zerado, eu uso o barrado, beleza? Ó, agora olha só. Quando você tem aqui, ó, um alarme quando A, B e C, apenas dois deles estão ligados. Então, peraí. Se são apenas dois ligados, tem a seguinte opção. A, B, C, onde esse cara tá ligado, ligado e desligado C, certo? Existe ou ABC, onde tá ligado o B desligado e o C ligado, tá? Daí são dois ligados. Ou ABC, então eu preciso de A desligado, B ligado, C ligado. Então só vai tocar o alarme quando dois deles estiverem ligados. Quando o terceiro estiver desligado, daí dá certo, certo? Então, ó, como é que vai ficar? Ligado, ligado, desligado, então é o afirmativo, afirmativo e a negação, né? Então A, B, C barrado, tudo multiplicando, porque é A e B e C ligado, né? Ou, olha aqui, ou, então eu vou colocar um mais aqui. Depois, A, B, C, ligado, desligado, ligado. Então, A vezes B barrado vezes C, certo? E aí, por último, ou de novo, mais A, B, C, porém o A é desligado, então A barrado. Pronto, a gente já construiu aqui a nossa segunda equaçãozinha aqui e fechou o segundo problema, beleza? Aí, olha o terceiro problema. O terceiro problema aqui, ó, é o seguinte: você tem a impressora, vai tocar um alarme, vai tocar um aviso caso acabou o papel, certo?
caso travou o papel, certo? São essas duas condições. Para ficar travado o papel, o B e o C vão ter que estar ligados, né? Lembra que era essa a nossa situação. E o papel ele pedia para a gente considerar sendo A, né? Então vamos lá. Eu preciso que tenha acabado o papel. Então o papel, se ele está chamando de A, então aqui é A. Mas eu não quero que tenha papel, que seria a afirmação. Eu quero a negação, eu quero o contrário. Então eu vou pegar o barrado aqui, certo? Ou B e C ligados. B e C. B e C é multiplicação. E aí os dois são ligados, então é duas afirmações. B, C. Pronto, a gente montou os nossos 3 códigos sem ter que fazer toda a simplificação, tá? É lógico que aquela simplificação, galera, eu acho que ela é bem importante porque o professor pode, por exemplo, falar assim: ah, imagine uma tabela verdade que tem A, B, C, e aí ele te dá os códigos aqui, ele pedir qual que é o código daquela tabela verdade. Então, aí a gente vai ter que pegar, montar a tabela e aí fazer a simplificação. Então, a simplificação ela é importante, mas para montagem da lógica, geralmente você usa essa regrinha. Ou e aí você consegue descrever direto, certo? Então, se você quiser pegar o teu problema e escrever uma frase, por exemplo, imagine eu falar assim para vocês que, eu preciso de sei lá, vou inventar aqui um caso. Eu preciso de um aviso no meu computador, caso eu tenha um excesso de consumo de memória RAM, memória principal, então eu tenho muito consumo do memória principal, muito. Memória principal, certo? E sei lá, ou eu preciso de um aviso caso eu esteja acessado na internet e eu tenha acessado um site que ele é duvidoso. Site que pode ter uma origem ruim, certo? E ainda eu quero que ele me avise o seguinte: eu quero que ele me avise se o meu computador está com a memória insuficiente. Então, quando eu tiver pouca memória, no meu drive D e no drive C ao mesmo tempo. Certo? Então, ele vai me dar um aviso se for essas situações, tá? Então, então a gente vai receber o aviso caso tenha muita memória principal sendo usada. Ou seja, a gente pode interpretar da seguinte forma: tem pouca memória disponível, tá? Então, se tem pouca memória disponível, seria como se fosse a negação da quantidade de memória, então não está suficiente a quantidade de memória. Ou a gente poderia pensar numa afirmação que é quando eu passei um excedente. Eu vou pensar numa negação aqui, tá? É porque tem pouca memória disponível, tem menos do que eu preciso. Então, eu estou negando o quanto que eu tenho suficiente. Então, eu vou colocar memória com barra, tá? Mas ele vai me avisar ou em uma outra condição. Então, aqui, mais. Se eu tiver ligado à internet, então se eu tiver conectado à internet com uma afirmação, certo? E se eu tiver acessando um site que haja algum tipo de dúvida. Então, esse site afirmativo, né? Esse site, eu posso até pensar assim, pô, esse site eu não posso acessar, é um site que não é legal. Então, não há segurança. Então, se é sem segurança, eu posso pensar que o meu parâmetro de segurança é um negado. Eu não tenho essa segurança. Então, aqui, segurança barrado. Eu tenho na internet, mas eu não estou seguro. Então, fechou. Aí, quando o drive B, D e C estiverem com excesso de gasto. Então, aqui, o drive C e D estão com muita memória ocupada. Então, eu posso colocar como uma afirmação, como sendo um positivo, pensando assim, quando não tiver muita memória, perdão, quando tiver excedido 80% da memória, né? Daí seria uma coisa positiva, eu atingir 80%, certo? Ou quando não tiver muita memória, que daí tá faltando memória. Então a gente pode pensar das duas formas. Vamos pensar aqui, drive D é porque eu atingi 80%, beleza? Então, se eu atingir, se é uma coisa positiva, se é afirmação, então eu vou colocar o D como positivo, certo? Mas é drive D e o C, então C na mesma condição. E aí eu montei o meu código, certo? Aí é lógico que daí pegar e montar isso aqui, né? As nossas entradas seria M
I, S, D e C, certo? Então, o M eu vou fazer ele barrado, então eu vou inverter ele, tá? Depois eu tenho o I e o S, o I e o S, tá? Então, o S vai ser barrado, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, o I e o S é uma entrada AND, né? Se é uma AND, eu lembro que é um D, né? Então aqui, ó, um Dzinho, AND, certo? Eu fiz esse AND aqui montado, beleza. Depois tem o D e o C, que é AND também. Fechou, certo? Aí, ó, esses três caras vão ser ligados numa OR. Seria algo assim, com as duas curvas, né? E aí, fechou o nosso problema, certo? Então, assim, montar a lógica às vezes não é tão complicado, tá? Se a gente usar uma regrinha de e ou, dá para você fazer um monte de coisa. É lógico que, né, tem sempre aquela situação que o professor pode passar para você um conjunto de tabela lá, uma tabela verdade com 1 e 0 e tal, mostrando quando que dá 1, e ele fala assim, qual seria o nosso código e como que seria o circuito dele, né? Então, nem sempre ele vai descrever um problema para a gente resolver. Às vezes ele deu uma tabela e ele falou, o que essa tabela dá de resultado. Então, saber simplificar é importante, mas eu acho que quando for problema, dá para a gente pensar numa lógica um pouquinho diferente. E aí eu acho que é legal, uma coisa que é sempre importante a gente fazer, que é especificar o que a gente está fazendo. Ó, por exemplo, muita memória principal quer dizer que tem pouca memória disponível. Então, a gente pode pensar assim, tem bastante memória? Bastante memória disponível? Então, eu vou usar M. Tem pouca, que daí quer dizer que eu não botei o suficiente, eu coloco M barrado. E daí eu especifico isso pro prof, porque daí quando fica o código pronto, eu especifiquei aqui esse cara, né? No caso, o correto seria 1 e 0, né? 1 e 0, certo? Mas toda vez que eu preciso do zero, eu coloco ele barrado aqui, certo? Eu coloco ele barrado, beleza? Então, basicamente é isso. Espero ter dado uma mãozinha aí, que eu vi que ontem a galera tava com um pouco de dificuldade, né? Mas é isso aí, galera. Valeu, é nóis e até hoje à noite. Com a aula da prova que eu não sei o que vai ter.